Você é professor, estuda para ser professor, seja de qual for a disciplina, e você aprende a planejar a sua aula para dar para o seu aluno, para atingir o seu objetivo dentro da sua aula. Até aí está tudo certo. Um belo dia, uma sexta-feira, você vai trabalhar. E esse é um dia comum para você. Só que aí, quando você volta do trabalho, você é informado que terá que ficar durante 15 dias dentro da sua casa por conta de uma pandemia. E aí, você não entende nada. Fica, ué, como assim? E procura mais informações. Porque geralmente você trabalha tanto que você nem tem tempo de ter acesso a tantas informações, de saber exatamente o que está acontecendo. Você até pode ter esse acesso, mas nem sempre isso acontece, e nem sempre isso acontece de uma maneira geral, de uma maneira que você saiba realmente de todos os detalhes. E foi isso que aconteceu comigo. Então, você, no caso, sou eu. Você vai ficar agora 15 dias na sua casa. Gente, por onde que eu começo? O que eu faço? Oh, não! Eu tenho casa, eu tenho filhos, eu tenho tantas coisas, mas eu fico o dia todo na rua. Eu fico o dia todo trabalhando em uma escola ou em outra escola, então estou estudando e de repente você vai ficar dentro de casa. É para trabalhar? Não é para trabalhar? O que é para fazer? Ah, mas a gente vai perder o vínculo com as crianças, então o que a gente pode fazer? Vamos pensar em alguma coisa? Mas isso é obrigatório? Ou isso é opcional? Como que isso vai funcionar? E esses 15 dias rapidamente se transformam em mais 15 dias, que viram mais 15 dias, que viram mais 15 dias e a bola de neve. Então você, que é professor, que estudou para planejar suas aulas para os seus alunos para atingir os seus objetivos, você agora se vê obrigado a planejar para que outra pessoa faça aquilo que você deveria fazer. E aí, isso é um assunto muito complexo, porque você tem objetivos com o seu aluno e você tem a sua didática e você tem a sua metodologia. Você está preparado para isso, você estudou para isso. Só que agora você tem que planejar algo que não estará mais em suas mãos. Outra pessoa vai fazer isso. E quem é essa pessoa? Qual o conhecimento que ela tem? Qual a didática que ela tem? Ela tem didática? Ela tem metodologia? Ela tem um mínimo de conhecimento para alcançar aquele objetivo que você traçou? Então, o planejamento passa a ser algo muito, muito mais difícil. E outra coisa, muito pior, passa a ser muito frustrante. Porque você acredita ou observa que esses objetivos não estão sendo alcançados ou podem não estar sendo alcançados. E aí, algumas coisas acontecem, como ansiedade, estresse, depressão, tristeza. É um momento muito difícil. Então, você grava vídeos. Mas quem será que vai ver esses vídeos? Quem será do seu trabalho, os pais, né, que você trabalha, as crianças que você atende, que você tem em sua sala de aula? Quantas delas irão assistir a esses vídeos? Muitas não, né? Ou poucas não. E essas poucas que não vão assistir, qual é o seu sentimento com relação a elas? E as que vão assistir, quantas delas vão entender e vão praticar aquilo que você se propõe a fazer? Porque aquilo que você fazia ao vivo e a cores, olho no olho, você agora tem que falar através de uma lente de câmera, que muitas vezes a gente não sabe nem para onde olhar, né? E a gente tem que entender que do outro lado tem um responsável, mas também tem uma criança. Será que ela vai entender de fato? Porque o olho no olho, você tem a oportunidade de olhar para a criança e falar assim: você entendeu? Quer que eu explique novamente? Vem aqui que eu vou te explicar. Vou falar de outro jeito, vou utilizar outra palavra. Mas aqui no vídeo você não tem essa oportunidade na maioria das vezes. E aí você fica pensando: como que eu posso fazer para melhorar? E esse como posso fazer para melhorar gera um estudo, pesquisa, quebrar a cabeça, frustração, tristeza, por que não?
temos o direito de ficarmos tristes, frustrados. Acho que isso é bem normal, bem comum, ainda mais nessa época, neste momento que nós estamos passando. Então você faz vídeos e você acha muito legal. Só que depois passa uma semana, você já não acha mais tão legal assim. E você quer fazer outras coisas. E aí você faz um planejamento de aula, apostilas, né, teoria. Você acha que de repente pode ser legal, mas depois você vê que também não é legal. Pelo contrário, é menos legal ainda do que os próprios vídeos. E aí você planeja, poxa, e se os meus alunos tivessem acesso a ter jogos e brinquedos para que possam desenvolver a criatividade, coordenação motora e todas aquelas coisas que são os meus objetivos para com eles? E se eu fizer isso? Ah, mas eu não tenho tanto material assim. Eu vou ter que comprar esse material? Não posso ir à escola pegar esse material porque nós estamos em um momento de isolamento social que deve ser respeitado. Então, uma vez que eu não posso estar na escola para pegar esse material, para entregar esse material, por conta deste momento que nós temos sim que respeitar, porque é um momento muito sério. Então, assim, a favor da nossa vida, a favor da vida do próximo, a gente tem que manter esse distanciamento. E aí acaba que esse aluno fica também sem acesso a esse tipo de recurso. Foi com esse pensamento e com essa frustração que eu criei alguns jogos e pensei como que os meus alunos podem ter acesso. E aí eu distribuí esses jogos em duas vertentes, em duas situações. Na situação 1, que é a situação do aluno, do responsável, que tem acesso à internet para poder fazer a impressão desses jogos e dessa brincadeira, e eu fiz a flexibilização desses jogos para que eles possam ser desenvolvidos na casa do aluno, utilizando apenas caneta, canetinha, régua, caderno, ou até mesmo só o caderno e a caneta. O importante é a gente tentar inovar e procurar meios para que a gente possa alcançar o máximo possível de crianças e de pessoas que realmente precisam. Aí vem outra situação igualmente importante da gente pensar. E aqueles pais que não querem, neste momento, ter acesso a esse conteúdo, a esse tipo de aprendizagem formal. E os pais que querem estar com seus filhos, curtirem os seus filhos, ensinar coisas aos seus filhos que não, na maioria das vezes não é possível aprender dentro da sala de aula, ter mais contato, ter mais intimidade, conhecer melhor essas crianças. E os pais que continuam trabalhando e com as casas cheias de crianças que não estão estudando e os pais não conseguem desenvolver essas atividades. É uma série de coisas que a gente precisa pensar com muito carinho e pensar muito bem. Porém, esse vídeo, onde eu estou contando um pouquinho da minha angústia com este momento e com algumas coisas que eu passei, passo e penso sobre isso, eu gostaria de dizer que eu não vejo nada mais importante nesse momento do que a vida. A vida dos nossos filhos, das nossas crianças e as nossas vidas, enquanto professores, enquanto pais, enquanto mães, enfim. Então, a vida em primeiro lugar. Se nós temos a oportunidade de nos preservarmos, vamos nos preservar. A parte de conteúdo, vamos fazer dentro do que é possível fazermos e depois a gente recupera, com certeza. Conteúdo a gente recupera. Agora a vida não. Então, meu recado para vocês é: fiquem em casa, respeitem. Agora, com nova abertura em várias cidades, de vários setores da economia, eu vou pedir para que vocês não relaxem. Continuem se cuidando, usando máscara, álcool em gel, tomem cuidado. Fiquem em casa ainda se puderem. Se cuidem. Abraços virtuais. Qualquer coisa, deixa uma mensagem aí.